Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Fala Biocat, podcast do Laboratório de Biocatálise Orgânica da UESC. Hoje, o papo é daqueles que mistura ciência, inovação, trajetória e inspiração também, porque a gente está aqui com um convidado muito especial, o professor Valdir Florencio da Veiga Júnior, que é uma das grandes referências da química no Brasil. Ele é professor titular do Instituto Militar de Engenharia, coordena um grupo de pesquisa chamado Bioprocessos Avançados na Química de Produtos Naturais e atualmente ele é coordenador da área de Química na CAPES. Ao longo da sua carreira, o professor trabalha com algo que aqui no laboratório a gente admira muito, que é transformar biodiversidade e resíduos agroindustriais em produtos, em soluções sustentáveis e tecnológicas. Professor, seja muito bem-vinda. Hoje eu converso sobre ciência aplicada, os desafios da pós-graduação, sobre inovação e o papel da química na construção de um futuro melhor e mais verde. Seja muito bem-vinda, é uma honra receber o nosso episódio de hoje. Muito obrigado, honra minha. A gente vai falar um pouquinho sobre trajetória e inspiração. A gente fez uma trajetória assim, bem longa, bem árdua, mas o que fez você escolher trabalhar com química? Teve alguma experiência marcante, alguma curiosidade que te chamou a atenção na química e te guiou por esse lado? A química é um negócio de família, de certa forma. Meu avô trabalhava com mineração, meus tios trabalhavam com mineração, meu pai era técnico de química e têxtil. Então eu vi meu pai chegar do trabalho sempre com as mãos tintas, sempre voltando da tinturaria, da estamparia, sempre trazendo algo diferente, algum tecido novo que ele tinha recebido, que ele já tinha conseguido o tom que ele desejava. Então é algo de família, às vezes gostar de química, querer fazer química. Legal falar dessa questão do têxtil, que aqui no laboratório a gente tem um projeto para diminuir os efluentes que a indústria têxtil produz, que é os corantes, né? É bacana. E, professor, em relação à sua formação ainda, né? Você formou aqui no Brasil, fez uma formação de pós-graduação, em pós-doc, fora. Como que foi conciliar esse contexto de pesquisas em lugares diferentes? Eu acho que quando a gente se propõe a aprender, a estudar, a gente tem que estar aberto a todas as possibilidades. Então, isso é algo que eu aprendi com meu pai também. Todas as oportunidades que se apresentarem para você, agarra. Todos os cursos, toda a iniciação científica, aparecer um estágio em algum lugar que vai fazer. Logo no começo de mestrado apareceu uma oportunidade para trabalhar em Papua Nova Guiné, um país do norte da Austrália, com um grupo da Universidade da Califórnia de San Diego, fazer microbiologia marinha. E eu nem sabia mergulhar, mas aí eu fui aprender a mergulhar, consegui os recursos para ir para a Austrália, para conseguir fazer parte dessa pesquisa. Então, as oportunidades aparecem e a gente tem que ter a capacidade de se virar para conseguir agarrá-las e sempre estar disposto a aprender mais, a se desenvolver mais na pesquisa. Falando desses contextos que se abrem, dessas formas que se abrem, hoje você é coordenador de área, né, da área de química na CAPES. Como que foi essa transição de sair da bancada para estar numa posição de gestão? O que te motiva hoje a trabalhar com uma liderança científica no Brasil, né? Obrigado pela liderança científica. Mas faz parte da vida do cientista no Brasil, né? Você começa avaliando projetos, e aí você acaba em funções administrativas, vai coordenar um programa de pós-graduação, e aí você vai para Brasília para defender o seu programa de pós-graduação e começa a participar dos outros processos de avaliação, de outros tipos de digital, e aí você acaba sendo consultor, e de consultor você vai ganhando experiência. Eu já estou há cerca de 15 anos, mais ou menos, na CAPES, em várias funções de consultoria, e agora, nos últimos 2 anos, como coordenador de área. Então, é você se dedicar novamente às oportunidades que vão aparecendo, né, e procurar desempenhar sempre o seu melhor no trabalho. E essa ideia de estar sempre procurando o melhor vai sempre carregando a gente para um lugar muito melhor, na verdade, professor. Aqui a gente trabalha tentando tirar um pouquinho dos resíduos que nós mesmos geramos. E a sociedade, de modo geral, fala-se muito em química verde. Você, como especialista aí na área de química, como que você define esse termo, química verde? Eu acho que a questão da química verde vem para resolver uma questão de processo. O resíduo é um erro de processo. E se você gera resíduo, você não está aproveitando uma parte daquela matéria-prima. E a gente traz vários conceitos de biorefinaria, de aproveitamento integral, de economia circular, que visa um aproveitamento integral. Isso, é claro, fortalece a cadeia produtiva, fortalece a cadeia de valor, à medida que você consegue vários subprodutos na mesma matéria-prima. Como era do petróleo. No começo do petróleo era para produzir só querosene, e aí tudo que era mais leve e mais pesado era resíduo. E você foi encontrando, né, o uso do asfalto até o gás, do querosene de aviação, gasolina e todo o material para produzir plásticos. Você foi encontrando vários usos para aquilo que eram resíduos e viraram subprodutos do processo e virou uma refinaria. E hoje você tem a ideia da biorefinaria quando você pensa em materiais biológicos. Ou seja, eu não vou tirar só a polpa, eu não vou tirar só o óleo, eu vou ter um aproveitamento integral dessa matéria-prima. É o mesmo princípio da refinaria de petróleo, aproveitamento integral daquele óleo. E você olhar para o fundo e pensar como fazer o aproveitamento integral dessa matéria-prima. É a mesma ideia. A química verde surgiu dentro de uma proposta que usava principalmente ferramentas de catálise, para você conseguir acelerar reações e ter reações mais eficientes, economia de átomos, menor uso de resíduos,
sempre com essa mesma proposta, de processos mais eficientes com aproveitamento integral das fazendas de energia. Então, são vários princípios que visam a otimização. E falando de petróleo, que no começo era percebendo que havia ali uma possibilidade de usar aquilo e virar subproduto, que hoje é produto principal, né? A gente não chama mais os derivados de petróleo de subproduto, a gente chama de produto de petróleo, de derivados, né? Ainda existe, professor, oportunidades para se aproveitar nesse mundo de transformação, né? Do que é matéria de resíduo para novidades. Ainda tem oportunidade, tem desafio. Como é que você enxerga, assim, agora, olhando do que já foi produzido por você ou pela ciência, até aqui no seu conhecimento, que a gente ainda tem pela frente? A ciência, ela tem sempre soluções que resolvem problemas imediatos. Ocasionalmente, ela gera problemas para o futuro. Então, a máquina a vapor, ela trouxe uma solução para as carroças, né? Os combustíveis fósseis trouxeram uma solução para o carvão. E hoje a gente precisa de outras soluções que substituam o combustível fóssil. Utilizar a biomassa é certamente a nossa melhor alternativa hoje, mas existe a alternativa solar, existem várias alternativas que a gente pode empregar, principalmente para não deixar de produzir alimentos para produzir plásticos ou produzir combustíveis. Acho que alimentos tem que ser sempre a prioridade, mas existe uma grande gama, ampla gama de subprodutos dessa indústria de alimentos, que pode ter empregos para bioplásticos, para biocombustíveis, mesmo para bioquerosene. Eu acho que a criatividade do químico faz a gente permite esse aproveitamento integral, e os desafios são sempre na otimização, melhorar esses processos, tornar esses processos viáveis e levar esses processos realmente para as empresas. Você falou de uma coisa que eu ia perguntar, né, em relação às empresas, porque a gente não faz ciência sozinho, a gente se reúne no laboratório, tá todo mundo aqui trabalhando com um projeto diferente, mas está sempre em contato, interligado. De modo geral, a ciência não se faz só, a gente precisa de parcerias com universidades, com empresas, instituições privadas. Quais tipos de parcerias a gente consegue fazer ainda com instituições que às vezes não estão necessariamente ainda ligadas à pesquisa em si, mas que a gente ainda consegue puxar o braço, e tentar conectar? Principalmente ali nesse momento próximo que a gente viveu, no momento da pandemia, as universidades foram muito cobradas, convocadas a participar, né? E a sociedade a saber o que é feito ali, né? Como que aqueles pesquisadores, aqueles cientistas poderiam ajudar a população nesse momento tão crítico. E precisa existir do pesquisador essa disponibilidade de sair dos muros da universidade e conversar com todos os atores. Conversar desde a cooperativa, os pequenos produtores, até os grandes empresários. Cada um tem uma forma de pensar, cada um tem um tempo, tem uma lógica de pensamento, e se a gente não conversar, a gente não consegue interagir. Então, sair dos muros e verificar, ouvir principalmente mais do que levar o conhecimento acadêmico, e perceber quais são as reais necessidades da universidade, da sociedade, e também as necessidades das empresas, especificamente, isso ainda é muito importante. No Brasil é um caminho ainda muito longo a ser trilhado. A gente perceber a necessidade, né, que a tal parceria que a gente está indo buscar tem, da gente oferecer e tentar fazer esse jogo, né, de ganha-ganha para ambas as partes. Pessoal, você tem um trabalho muito longo com a Amazônia, né, com contato com a Amazônia, isso marca a sua história. Como ter esse contato com aquela região mudou a sua visão de fazer ciência, de produzir o que você produz hoje? Como que foi isso? Eu comecei a trabalhar com o Grupo Amazônia logo no comecinho da minha iniciação científica, lá em 1992. Eu estava só no terceiro, quarto período da minha faculdade, da graduação, e comecei na iniciação científica, e já logo com extratos de plantas da Amazônia, com óleos da Amazônia, e como eu te falei, né, agarrar as oportunidades. Né? O orientador fala, você quer ir para Manaus nas férias, fazer um estágio em um lugar assim, compra uma rede e pega um barco. Vamos embora. E chegar na Amazônia, ver toda aquela imensidão. E, por outro lado, ver naqueles rios enormes, pequenos canoeiros, né, navegando por dias, né, na força dos braços. Aquilo mostra que para a gente preservar aquilo, para a gente ter uma conservação, utilizar aquilo sem destruir, a gente precisa de muita ciência. Não dá para cercar a Amazônia, precisa ter muita ciência, precisa estudar muito aquele bioma, aquela região. Porque não está ali abandonado, está ali repleto de pessoas, de amazônicas, que conhecem aquilo. Então, os cientistas precisam ir para lá, conhecer, interagir, ouvir, e aí sim pensar em alternativas que possam ser úteis para manter a floresta em pé, para manter aquela bioeconomia, com aquelas pessoas que estão ali, que já tentaram várias coisas, que já tiveram várias iniciativas diferentes, e participar desse processo. Então, eu acho que com a imensidão que é a Amazônia, vem essa noção de urgência de participar, de fazer algo que não é de fora para dentro. Você tem que entrar, conhecer e conseguir participar já com as pessoas que estão lá. Você falou algo que eu realmente estava aqui no script, né? Que é como que a gente envolve inovação, pesquisa, ciência, sem comprometer aquele bioma, sem comprometer o meio ambiente que ali está, né? Então,
você fala desse equilíbrio, né? Que a gente tem que entrar e se envolver e não chegar lá como um ator querendo impor as coisas e de repente não ajuda, né? Só a vida que atrapalha. Em relação à pesquisa, a CAPES e a formação científica, né? Que é um dos pontos-chave da sua pessoa. Como professor que você encara hoje os programas de pós-graduação para todo mundo ali, ou correndo para se manter em uma boa avaliação, ou então para avançar na avaliação, e isso, às vezes, acaba comprometendo o desempenho dos programas de pós-graduação. Como que você faz como que a área, de modo geral, tem pensado para fortalecer os programas de pós, mas sem deixar de avaliar, sem deixar de apontar os pontos negativos e tem sido assim para vocês? A gente está num momento único, um momento de grande oportunidade, onde os programas precisam se reinventar, definir seus próprios parâmetros, definir o seu planejamento estratégico, aonde eles querem chegar, quais são as suas missões, os impactos, e eles serão avaliados por isso, por quanto eles caminharam dentro daquilo que eles propuseram realizar. Então, é um modelo que sai um pouco daquela estrutura de correria, de quantitativo, de cada vez mais, para um modelo de fazer melhor, fazer com mais tranquilidade, uma pós-graduação mais humana, mais voltada para o envolvimento com os docentes e com os discentes, envolvimento com a sociedade, o que a sociedade precisa para se desenvolver, o que ela espera daquelas pesquisas. Então, é um momento de muita oportunidade de melhorar a pós-graduação, diminuindo um pouco esse ritmo, né, esse ritmo acelerado, e voltar mais para a qualidade, tanto a qualidade de vida dos orientadores e dos discentes, quanto a qualidade do que se entrega à sociedade, que realmente gere um impacto para a sociedade, e não apenas publicações científicas, trabalhos acadêmicos, mas que realmente a pós-graduação esteja interagindo, esteja associada ao que é necessário para desenvolver essa sociedade. Exatamente, a gente repensar o papel da universidade, o papel do programa de pós, para conectar, né, a sociedade ao trabalho que a gente desenvolve aqui, e a gente pensa em sociedade como um corpo muito grande, que é feito de muitos membros, de muitas funções. Dentre esses membros temos nós, os pesquisadores jovens que estão chegando. Como que você acha que devem ser as competências desses jovens pesquisadores para além da habilidade técnica, para que a gente consiga conectar a sociedade, a gente fazer um trabalho multicolaborativo, né, de verdade? A palavra multicolaborativo é excelente. Você ter colaborações com várias áreas, você principalmente sair da sua zona de conforto. O conceito que prevalece hoje é o da convergência de conhecimentos, né, de você fazer trabalhos que sejam interdisciplinares. Então, não é para você ter uma multidisciplinaridade, porque ninguém consegue ser multidisciplinar, né? Mas você ser bom naquilo que você faz, interagindo com outras pessoas, e principalmente a área tendo uma convergência de vários conhecimentos para atingir um propósito. Então, essa questão de quais são os propósitos que você atua, eu quero atuar para desenvolver alimentos, eu quero atuar para desenvolver aditivos, e quais são os parceiros. E quando você pensa, por exemplo, eu vou desenvolver alimentos, toda a indústria de alimentos tem uma série de requisitos, e então você começa a sua pesquisa já sabendo quais solventes você pode usar e quais solventes você não pode, quais etapas você consegue elaborar para chegar num produto que tenha viabilidade no mercado. Então, eu acredito que o principal é você conseguir enxergar um quadro todo, você conseguir enxergar um panorama mais amplo daquilo que você faz. Então, eu não preparo o carvão, eu estou transformando o material em outro para chegar naquele propósito, e aquele propósito vai me permitir alcançar um produto, né? Mas desde o começo você tem que pensar qual é aquele produto lá no final. E aí é importante que os novos pesquisadores dominem várias ferramentas que permitam alcançar aquele produto ao final. Mesmo ferramentas, se for o objetivo deles, ferramentas de empreendedorismo, ferramentas que permitam a inovação, que permitam realmente transformar aquela pesquisa da bancada para chegar no balcão da farmácia, no balcão do supermercado, ou simplesmente em uma empresa que possa utilizar aquele aditivo, por exemplo, para gerar produtos para a sociedade. Então, é essa visão mais ampla de todo o processo de trabalhar com um propósito lá no final, não fazer uma pesquisa que começa aqui e depois você vai descobrir os passos, mas enxergar todo o processo. Eu penso que, para nós, novos pesquisadores, isso é um desafio muito grande, porque exige da gente uma maturidade que às vezes a gente não carrega, né? Que você chega no mestrado, recém-formado, sem entender nem direito como que sua profissão funciona, aí você precisa dessa visão do longo prazo, aí, graças a Deus, você entra no doutorado, mas você ainda não está com essa maturidade de enxergar a sua pesquisa como um produto lá na frente, você caminhar passo a passo até conseguir chegar lá. Eu penso que é um desafio muito grande, mas que não é impossível, né? A gente tem boas pessoas para se inspirar, bons artigos para ler, bons livros para buscar e tentar chegar, quem sabe, né, nesse nível de maturidade que os programas de pós, que as instituições que também financiam, esperam da gente, na verdade, a pessoa... Mas tem um ponto que é muito importante. Os jovens pesquisadores não fazem isso sós. Eles fazem isso com muito pouco.
com alguém que os auxilia, que mostra o caminho, que orienta o caminho. O papel do orientador é cada vez mais importante nesse processo, em que agora os pós-graduandos eles têm acesso às informações, mas é tanta informação que ele precisa de alguém que os guie para saber o que é mais importante, o que deve ver primeiro, quais conhecimentos precisam ser consolidados para você caminhar para dar o próximo passo. Então, cada vez mais fica patente a importância do papel humano junto ao orientador. Essa conexão orientador-orientado, né, pesquisador, pós-graduando, cada vez fica mais importante o processo de mentoria, de orientação para o desenvolvimento desse profissional, desse novo cientista que está surgindo. E faz toda a diferença, né? Você tem um bom orientador para te guiar, porque de repente a maturidade que a gente não tinha ali, a gente encontra e segue em frente. Mas continuando a falar de pesquisa, como que você vê a pesquisa na área de química, né? Que é o nosso laboratório aqui, por exemplo. Daqui a 5, 10 anos, como que você faz o seu sonho em relação a isso? Todas as áreas de pesquisa vão ser impactadas pelas grandes mudanças que a gente está vivendo. A gente já tem mudanças muito grandes na internet das últimas décadas, a gente vai ter mudanças muito potentes agora na inteligência artificial, que vai guiar muitos dos passos que vão ser trilhados a seguir. A gente precisa novamente dominar essas ferramentas, não ter medo das ferramentas, se apropriar, conhecer, saber utilizar, saber aplicar os prompts, saber elaborar como utilizar da melhor maneira possível a inteligência artificial. E eu acredito que a gente vai ter cada vez mais eficiência no nosso trabalho, contando com uma capacidade computacional muito maior. Então, eu imagino processos mais acelerados, processos de aprendizado que seja realmente mais acelerado, projetos sendo executados de uma forma mais rápida, mas, novamente, cada vez mais importante você ter um orientador que te diga, antes de fazer essa segunda coisa, você precisa ter consolidado esse conhecimento, precisa dominar essa ferramenta, e aí sim você vai ter capacidade, por exemplo, de julgar o que aquela ferramenta computacional está te indicando, se aquilo é o correto ou não. Então, por bastante tempo, acredito que a gente vai precisar da visão humana para analisar os resultados dessas ferramentas computacionais. Fantástico, fantástico, né? Quando você fala de papel do orientador na condução dessas pesquisas que são feitas, né, por nós aqui, mestrandos, doutorandos, iniciação científica. Vamos encerrar, professor, com um bate-volta. Vou fazer uma pergunta pequena também e você responde com uma palavra, uma frase curta. Vamos lá. Para você, professor, o que é fazer ciência? Fazer ciência é construir sonhos. O que é inovação? Inovação é transformar esses sonhos em realidade. Um conselho rápido para jovens pesquisadores. Ser audaz, audacioso. Um desafio, professor, para a pesquisa no Brasil que você não enxerga. Alcançar a todos. Verdade. E inspiração pessoal ou científica que você tem? Da Nelson Mandela. Gente, professor Valdir, muito obrigada por essa conversa, por essas reflexões. Uma alegria enorme bater esse papo, assim, aprender com você. E entender um pouquinho mais, né, sobre Química Verde, o futuro que nós esperamos e que a gente pode construir. Cada episódio é isso, a gente vai falando sobre o que acredita aqui no LabioCat e fazer ciência também é fazer futuro. Unindo responsabilidade, criatividade, propósito. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos. E para você que nos escuta, obrigada pela companhia. Siga o LabioCat, o nosso Fala LabioCat nas redes sociais. Nosso laboratório tem Instagram, Facebook, YouTube. Temos TikTok, tem também site, é só pesquisar lá, LABIOCAT, e você vai ficar por dentro das bastidores do laboratório, das pesquisas que são feitas aqui, como que a gente transforma resíduos em produtos reais. Professor, eu sei que você vem de um grupo de pesquisa, também tem redes sociais, gostaria de apresentar para a nossa audiência, fica à vontade. O grupo de pesquisa, a sigla é ABCNP, e é com essa sigla que você encontra também nas redes sociais, ABCNP. Então é isso, sigam a gente nas redes sociais. Eu sou Jaqueline e esse foi mais um episódio do Fala LabioCat. Até a próxima!